Imagine uma jovem tímida e órfã, sem grandes perspectivas, que se transforma em uma rainha corajosa e salva seu povo da destruição. Esta é a inspiradora jornada de Ester. A história de Ester se passa durante o exílio judaico, um período de grandes desafios e mudanças para o povo de Deus. Os judeus, obrigados a deixar sua terra natal e espalhados pelo vasto Império Persa, enfrentavam dificuldades constantes para manter sua identidade e fé. Esse contexto é essencial para compreender a profundidade e o impacto da narrativa de Ester. Ester, também conhecida como Hadassa, era uma jovem judia vivendo em Suzã, uma das capitais do Império Persa. Órfã desde cedo, foi criada por seu primo Mordecai, uma figura crucial na história. Mordecai não apenas a criou, mas também desempenhou um papel fundamental nas ações decisivas que levaram à salvação do povo judeu. A vida de Ester como órfã foi marcada por dificuldades. Em um ambiente de exílio e cercada por uma cultura estrangeira, ela encontrou consolo e orientação na fé e nos ensinamentos de Mordecai, que moldaram seu caráter e identidade. Ester aprendeu a confiar em Deus e a manter sua fé firme. Quando o rei Assuero decidiu substituir a rainha Vasti, que havia desobedecido sua ordem, iniciou uma busca por uma nova rainha em todo o império. Jovens mulheres foram trazidas ao harém real em Suzã e passaram por um extenso período de preparação de 12 meses, que inclui tratamento de beleza. Entre essas jovens estava Ester, que, apesar de sua origem humilde e status de órfã, conquistou o favor de Hegai, o responsável pelo harém. Ele a tratou com especial cuidado e deu a ela as melhores provisões, um sinal da graça de Deus em sua vida. Ester seguiu as instruções de Mordecai e não revelou sua origem judaica, uma precaução importante em um ambiente potencialmente hostil. Quando chegou o momento de ser apresentada ao rei Assuero, sua graça e beleza, combinadas com sua cuidadosa preparação, a destacaram entre todas as jovens. O rei, encantado com Ester, a coroou como rainha, substituindo Vasti. A coroação de Ester foi mais do que um triunfo pessoal. Foi um passo decisivo no plano de Deus para salvar seu povo. O rei celebrou a ascensão de Ester com um grande banquete em sua honra, conhecido como Banquete de Ester, marcando um momento de alegria e generosidade. O rei concedeu favores e alívio fiscal em reconhecimento à sua nova rainha. A ascensão de Ester ao trono demonstra a providência divina, evidenciando como Deus pode levar pessoas de origens humildes a posições de grande influência para cumprir seus propósitos. Com Ester agora rainha, uma nova fase começava tanto em sua vida quanto na história do povo judeu. Sua posição no palácio se tornaria crucial para os eventos seguintes. Durante esse período, um oficial do rei chamado Hamã rapidamente ascendeu ao poder, tornando-se o homem mais influente no Império Persa, logo abaixo do rei Assuero. Conhecido como Agagita, Hamã tinha ligações históricas com os Amalequitas, antigos inimigos de Israel, descendentes do rei Agag mencionado no livro de Samuel. O título Agagita sugere uma herança ligada a esses inimigos históricos, o que pode ter contribuído para seu ressentimento em relação aos judeus. No capítulo 3 do livro de Ester, Hamã é promovido pelo rei Assuero a uma posição de grande autoridade, acima de todos os outros oficiais. Hamã buscava incessantemente reconhecimento e honra, exigindo que todos no palácio se curvassem diante dele. Mordecai, no entanto, recusou-se a prestar tal homenagem por manter sua fé e princípios. A recusa de Mordecai provocou a ira de Hamã, que decidiu não apenas se vingar, mas também exterminar todo o povo judeu no império. Hamã começou a planejar a destruição dos judeus, utilizando sua posição para convencer o rei. Ele apresentou ao rei uma visão distorcida dos judeus como um povo disperso e diferente, cujas leis e costumes eram contrários aos do império. Hamã ofereceu uma grande soma de dinheiro ao tesouro real em troca da permissão para executar seu plano de extermínio dos judeus, abrangendo jovens e velhos, mulheres e crianças, em um único dia. O rei, confiando em Hamã, concordou e selou o decreto com seu anel de sinete, sem perceber a verdadeira extensão das intenções de Hamã. A Bíblia relata que qualquer pessoa que se aproximasse do rei sem ser chamada poderia ser executada, a menos que o rei estendesse seu cetro de ouro. Em um momento tenso, a rainha Ester obteve favor diante do rei, e ele estendeu o cetro para ela, permitindo que chegasse e tocasse o topo do cetro. Ester, capítulo 5, versículo 2. Este gesto do rei não apenas salvou a vida de Ester, mas também abriu a porta para a intervenção divina. Com a permissão do rei, Ester convidou-o, juntamente com Hamã, para um banquete que ela prepararia. Esse convite surpreendeu o rei e Hamã, pois não era comum que uma rainha fizesse tal pedido. Durante o banquete,
o rei perguntou a Ester qual era seu desejo, prometendo que ela poderia pedir até metade do reino. Ester, capítulo 5, versículo 6. Ester decidiu adiar a revelação de seu verdadeiro pedido e convidou o rei e Amã para um segundo banquete no dia seguinte. Naquela noite, o rei Assuero não conseguiu dormir e pediu que lhe trouxessem o livro das crônicas. Ao ouvir a leitura, o rei lembrou-se de como Mordecai havia salvado sua vida ao revelar a conspiração dos eunucos Bigtan e Teres para assassinar o rei. Ester, capítulos 2, versículos 21-22. Apesar de Mordecai não ter recebido uma recompensa imediata, o rei decidiu honrá-lo. Na manhã seguinte, Amã entrou no pátio do palácio com a intenção de pedir a execução de Mordecai. Antes que pudesse fazer seu pedido, o rei Assuero perguntou a Amã como deveria honrar um homem que o rei desejava prestigiar. Amã, acreditando que o rei estava falando dele, sugeriu uma grande honra. Como vestir o homem com roupas reais e montá-lo no cavalo do rei, desfilando pela cidade. Ester, capítulo 6. O rei, então, instruiu Amã a fazer exatamente isso com Mordecai, o que foi uma grande humilhação para Amã. No mesmo dia, Ester organizou um segundo banquete, onde revelou a trama de Amã para exterminar os judeus e expôs sua própria identidade como judia. Ester, capítulo 7. O rei, furioso, perguntou quem havia tramado tal atrocidade e Ester apontou para Amã, acusando-o de ser o adversário e inimigo. Ester, capítulo 7, versículo 6. O rei, interpretando a situação como um ataque à rainha, ordenou que Amã fosse enforcado na mesma forca que ele havia preparado para Mordecai. Ester, capítulo 7, versículo 8. A queda de Amã foi rápida e definitiva. Sua ascensão ao poder, alimentada pelo orgulho e pela maldade, terminou abruptamente devido à providência divina e à coragem de Ester. Após a execução de Amã, o desafio imediato foi anular o decreto que ele havia promulgado, autorizando a destruição dos judeus. Na lei persa, um decreto selado com o anel do rei não podia ser revogado. Então Ester se aproximou novamente do rei para salvar seu povo. O rei, tocado pela coragem de Ester e reconhecendo a injustiça do decreto, permitiu que ela e Mordecai escrevessem um novo decreto em seu nome. Ester, capítulo 8, versículo 8. Este novo decreto permitia que os judeus se defendessem contra qualquer ataque em todo o império. O novo decreto trouxe grande alívio e alegria aos judeus, transformando uma sentença de morte em uma oportunidade de defesa e justiça. No dia marcado pelo decreto original de Amã, os judeus se uniram para se defender de seus inimigos, revertendo assim o destino que parecia iminente. Os judeus prevaleceram sobre seus inimigos em todas as províncias. Com a ajuda de oficiais do governo que temiam Mordecai, eles derrotaram seus adversários. Os judeus atacaram seus inimigos com espadas, causando matança e destruição, e fizeram o que quiseram com eles. Ester. Em Suzã, a capital, os judeus mataram 500 homens no primeiro dia, incluindo os 10 filhos de Amã. Essa vitória marcou uma reversão total dos planos malignos de Amã, e a coragem e fé de Ester e Mordecai, juntamente com a intervenção divina, asseguraram a sobrevivência do povo judeu. A vitória foi comemorada com alegria, e Mordecai tornou-se ainda mais respeitado e influente no reino, trazendo paz e prosperidade aos judeus. Para celebrar essa grande vitória e lembrar a salvação proporcionada por Deus, Mordecai instituiu o Festival de Purim, celebrado anualmente com alegria, troca de presentes e ajuda aos necessitados. O nome Purim deriva da palavra pur, que se refere ao sorteio que Amã havia feito para determinar o dia da destruição dos judeus. Ester, capítulo 9. Purim se tornou um lembrete perpétuo da intervenção divina e da coragem que salvou o povo judeu. A história de Ester e Mordecai continua a inspirar, mostrando que, mesmo nas situações mais difíceis, a providência divina e a coragem humana podem prevalecer. A celebração de Purim é um tributo duradouro à resiliência e fé. A coragem de Ester em interceder pelo seu povo, arriscando sua vida, é um exemplo de bravura motivada pela fé profunda, como demonstrado por suas palavras: se perecer, perecerei. Ester, capítulo 4, versículo 16. Para cristãos em sociedades não cristãs, a história de Ester oferece uma perspectiva valiosa. Assim como ela manteve sua identidade e fé em um ambiente adverso, muitos cristãos hoje enfrentam contextos onde sua fé é minoritária ou hostilizada. A história de Ester nos ensina a importância de manter nossos valores e crenças, mesmo em ambientes desafiadores. Apesar de Deus não ser mencionado explicitamente no livro de Ester, sua presença é evidente em todos os eventos.
desde a ascensão de Esther ao trono até a insônia do rei Assuero e a subsequente descoberta da conspiração. Esses acontecimentos mostram a mão de Deus guiando os eventos. Como diz Provérbios, capítulo 16, versículo 9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras, podemos confiar que Deus está no controle. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. A história de Esther é um poderoso testemunho da resiliência e da providência divina em meio a desafios imensos. Esther, uma jovem órfã e de origem humilde, ascende ao trono da Pérsia e se torna uma rainha corajosa, salvando seu povo da destruição iminente. Este relato não é apenas uma narrativa de ascensão pessoal, mas uma demonstração clara de como a coragem e a fé podem transformar destinos e cumprir propósitos maiores. A trajetória de Esther, desde a sua vida de exílio e dificuldades até o seu papel crucial na salvação do povo judeu, ilustra a capacidade humana de superar adversidades com determinação e fé. Sua história é um exemplo de como indivíduos aparentemente insignificantes podem desempenhar papéis cruciais na realização de planos maiores. A coragem de Esther em arriscar sua própria vida para interceder pelo seu povo demonstra a importância de agir com bravura e integridade, mesmo diante de grandes perigos. Além disso, a presença invisível de Deus na narrativa de Esther revela a ideia de que, mesmo quando a intervenção divina não é diretamente visível, há uma mão guiadora que trabalha nos bastidores, direcionando eventos e resultados. Esta visão é reafirmada em Provérbios, capítulo 16, versículo 9, e Salmo capítulo 37, versículo 5, que nos lembram da importância de confiar em Deus e reconhecer sua soberania em nossas vidas. Esther também nos ensina a importância de manter nossos valores e fé, mesmo quando estamos em minoria ou enfrentamos hostilidade. Sua história oferece uma perspectiva valiosa para qualquer um que se encontre em uma situação desafiadora, mostrando que, apesar das circunstâncias adversas, a confiança em Deus e a coragem podem levar a vitórias inesperadas e transformadoras. A celebração do Festival de Purim, que comemora a vitória e a sobrevivência dos judeus, serve como um lembrete contínuo da importância da resiliência e da fé. A história de Esther é um convite para vivermos com coragem e confiança, sabendo que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus pode usar cada um de nós para cumprir seus propósitos e trazer transformação. Essas lições práticas extraídas da história de Esther permanecem relevantes hoje, desafiando-nos a viver com coragem, fé e confiança na soberania de Deus, independentemente das circunstâncias. Agradecemos por assistir e desejamos que você fique com Deus.